Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês então uma lista dos livros que eu tô pretendendo tentar, terminar de ler eles até o final do ano. São livros que eu já tinha começado a ler e aí eu meio que, enfim, deixei ir de lado, eles estão em andamento. Desde o mês passado eu comecei a pegar esses livros pra focar basicamente só neles e aí terminando. Eu consegui fazer isso com alguns já, enfim, vou continuar fazendo, vou tentar ver se dá certo. Eu queria conseguir terminar de ler pelo menos esses aqui da lista até o final do ano. Eu não sei se vai dar, eu peguei 8 livros. E aí então eu teria que ler pelo menos 2,5 por mês, eu acho, pra eu conseguir. Então eu espero muito que dê certo. É isso, eu vou ir falando com vocês, aí eu comento alguma coisa conforme eu for mostrando. Se vocês gostarem do vídeo, não esquece de deixar o like, vai ajudar bastante. Se inscreve no canal e comenta pra mim também quais os livros que vocês querem terminar de ler até o final do ano. E aí a gente conversa sobre eles e enfim, fala sobre as metas e tudo mais. Então é isso, vamos lá. Eu só tô com um livro físico, então vou mostrar ele aqui primeiro e depois eu falo sobre os outros que estão no Kindle, né? O primeiro aqui, então, é o A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins, que é o livro prequel de Jogos Vorazes. Esse é o livro que eu já tô lendo atualmente, né? Minha leitura recente, uma das que eu falei que era um livro que, enfim, eu queria pegar pra ler agora e terminar ele. Até por conta do filme que vai sair ano que vem, já tá rolando as filmagens e tudo mais, então eu queria aproveitar pra ler o livro, saber um pouco mais sobre a história, porque, enfim, eu tive o meu tempo antes de pegar o livro e começar de fato a ler. Eu tô bem no comecinho, assim, tipo, página 40, mas eu tô gostando dele, tô curtindo as coisas assim, tentando entender, tô fazendo anotações conforme eu vou lendo, pra trazer alguns vídeos depois falando sobre o universo aqui da história, né, conversar um pouco mais com vocês mais a fundo mesmo sobre o universo, sobre como que as coisas foram sendo construídas e tudo mais. Pra quem não sabe, o livro vai contar então a história por um ponto de vista do presidente Snow. Aqui ela se passa 60 anos antes dos Jogos Vorazes que a gente conhece lá da Katniss, do Peeta, etc. Então aqui o Snow tá com 19 anos, ele tá tipo na faculdade, digamos assim. Pela família dele ser uma família de nome, ele acaba sendo um dos escolhidos ali, até por ele ser um aluno bom, né, pra ser um dos mentores dos Jogos Vorazes aqui nesse ano. E é a primeira vez que vai ter mentor nos Jogos Vorazes aqui da época. E a gente vai acompanhar um pouco essa questão e a questão do Snow tendo que ser o mentor de um atributo do Distrito 12, que, se for parar pra pensar assim, é um que as pessoas não querem muito por ser o mais pobre e o que é bem difícil de ganhar os jogos ali, as pessoas, porque eles não vivem pelos jogos, digamos assim, né? Então, enfim, é um livro que eu tô curtindo e que eu pretendo terminar ele logo, assim, ó, desse ano não passa. Como eu acho que mostrando a capa do Kindle não vai aparecer direito na tela, eu vou colocar a capa desses livros do lado, tá? Outro que eu vou falar aqui, que é um que eu tô lendo junto com a Cantiga, é A Canção de Aquiles, da autora Madeline Miller, não sei. Enfim, ele é um livro que ele é meio que uma releitura da história a Ilíada, se eu não estiver muito enganado. Então aqui a gente vai ter dois personagens principais, que seria o Aquiles e o Patroclo. O Patroclo, ele... Enfim, a gente começa a história com ele pequeno, assim, e aí ele mora com o pai dele no reino lá e tal, e aí ele acaba meio que matando uma pessoa sem querer, assim, e aí ele é exilado de lá onde ele vivia com o pai dele, a mãe e tudo mais. E aí ele vai pra esse lugar onde Aquiles vive com o pai dele, nesse reino e tal, e a gente vai vendo meio que uma construção assim dele crescendo, eles dois crescendo, e ele sendo meio que um acompanhante do Aquiles, digamos assim. E aí, enfim, a história vai se desenrolando a partir disso. Uma parte que eu tô chegando na história agora, né? A gente vai ter ali também falando um pouco sobre a Guerra de Troia. E aí eles vão pra essa guerra, pelo que eu entendi. Eu não... Enfim, não cheguei a ver ainda a cena acontecendo, mas foi incluído ali o assunto, né, da Guerra de Troia e tudo mais. Eu achei bem legal, porque eu gosto muito de história, então esses livros assim que tem conteúdos históricos me interessam. É um livro que eu tô gostando,
Porém, eu acho que é um livro que nem todo mundo vai gostar. Inclusive, já vi pessoas que gostam muito e pessoas que não gostaram. Então é um livro que, de certa forma, divide opiniões. Mas eu tô gostando. Eu só não... Tipo, mas até a parte que eu tô aqui não seria 5 estrelas. Mas eu preciso terminar ele pra ter uma conclusão completa, assim, da história e, enfim, ver o que eu vou achar de fato. Próximo é um livro que eu coloquei até na TBR do mês, por causa de um mês do horror e tudo mais, que é o livro Psicose. Ele é um livro de horror, eu classifico ele como horror, porque, enfim, não dá tanto medo assim, mas tem coisas ali, né? Ele é um livro que eu tinha começado a ler ele já, e aí tipo, tava um pouquinho na metade assim, sabe? E aí eu queria voltar e terminar ele, porque eu tava assistindo a série Bates Motel. Eu tô na última temporada da série, falta tipo 3 episódios pra eu acabar. E aí tem meio que uma ligação entre a série e o livro, enfim, o filme, né? Porque a série acaba no momento em que começa o filme, que é bem famoso, e o livro, no caso. Aqui a gente vai ter a história, então, do Norman Bates. Ele vive ali, né, num hotel que ele é bem afastado da cidade, assim. E deixa eu ver se consigo explicar. O livro, meio que a gente vai ter ali como protagonista uma mulher que ela trabalha, tipo, uma empresa grande lá e tal, ela é funcionária. E aí ela acaba roubando um dinheiro que o cara da empresa pede pra ela pegar. E aí ela fala que tá doente, no dia seguinte ela não ia trabalhar, né? Ele pede pra ela pegar esse dinheiro antes e, tipo, enfim, fazer uns negócios lá. Só que ela pega esse dinheiro e foge, até por conta da vida dela como tá e tal. Ela foge e aí, tipo, no meio do caminho começa a chover muito. E aí ela tá de carro também, ela acaba parando no motel, né, do Norma. E aí lá acontecem coisas muito estranhas, assim, tipo, ele tem os problemas dele também, mentais, assim, ele tem doença mental. E aí isso acaba afetando e aí ele faz coisas. E eu não vou contar o resto porque eu acho que é spoiler. Mas esse livro tem um filme, né, que é bem famoso, que se chama Psicose também. O filme tem uma cena do chuveiro que é super famosa. Acho que a maioria das pessoas conhece. Enfim, tô gostando muito da história, a escrita. E aí, depois que eu terminar o livro, eu quero ver o filme também, concluir a série. Eu vou ver se eu faço algum vídeo também falando sobre eles, comparação e, enfim, tudo mais. Próximo é o livro Acorda pra Vida, Chloe Brown. É um livro de romance que, assim, eu tava lendo e eu tava amando. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Eu peguei ele pra ler por acaso. Eu não li muita coisa também, eu acho. 27% eu parei. Mas é um livro que eu tô gostando. É um romance e não é, tipo, o romance adolescente que se passa na escola e tal. Os personagens ali, eles já são adultos mesmo. Tem emprego, enfim. A personagem principal, que é a Chloe, ela mora em um prédio. E ela tem algumas questões ali na vida dela e, enfim, tudo mais. E aí tem um cara que, enfim, vive por ali também. Ele é tipo o zelador do prédio. Eles têm meio que uma relação meio conturbada, assim. Um odeia o outro. E é sobre. Só que como acontecem coisas no prédio, né? Tipo, coisas no sentido de coisas quebradas ou coisas que ele precisa resolver porque ele é o zelador e ele cuida de tudo ali. Às vezes eles têm que ter esse contato. E, tipo, todo mundo fala que ele é muito bonito e tal. E dá pra perceber que ela tem um certo interesse, assim, nele. Só que ela fica se fazendo muito difícil, assim. Ela faz que odeia ele e tudo mais. Só que daí, a partir de certo momento da história, eles começam de alguma forma a melhorar essa relação deles, sabe? Eles conseguem ser colegas ou conversar. E, enfim, a gente vai ver muito se desenrolar da história, né, nessa relação deles. E a questão da Chloe com a própria vida dela. Ela tem uma lista que ela escreveu várias coisas que ela tem que fazer pra acordar pra vida. E aí foi algo que eu achei super legal, assim. Eu até me identifiquei um pouco também nisso. Acho que tornou a história um pouco mais dinâmica, digamos assim. E a gente esperar por ver isso. Esperar pra ver essa evolução mesmo dela na história, sabe? Enfim, pelas coisas que ela passa ali. Ela tem uma doença também que eu não vou lembrar o nome agora. Mas, enfim, é um livro que eu tô empolgado e eu quero voltar ali logo. Outro é O Herói Perdido. Que é um livro da segunda saga do Percy Jackson, que é Os Heróis do Olimpo. Eu já falei aqui que esse livro eu já tinha
lido ele, então tá sendo uma releitura. Eu li ele pela primeira vez assim que eu terminei a primeira saga de Percy Jackson. E só que na época, tipo, eu não gostei muito, e aí eu acabei deixando a saga de lado e não li o resto. Só que quero muito ler ela, porque eu fico muito curioso, assim, quando as pessoas comentam sobre a história e as coisas que eu já vi sobre essa segunda também. E eu queria ver a finalização dela, porque é uma continuação direta da primeira. Jackson é uma série de livros, assim, que eu gosto muito. Mas aí, enfim, tô lendo ele. Eu tô gostando um pouco mais dessa vez. Os personagens não estão me irritando tanto. O Jason não está me estressando tanto por enquanto. Mas, vamos ver. Por enquanto está tudo certo, eu tô amando, tô gostando muito mais do livro. Acho que eu precisava desse tempo entre uma saga e outra pra ler essa aqui, porque muda. Os personagens estão mais velhos. O livro é escrito em terceira pessoa aqui, então isso é bem diferente. E aí a gente tem também agora a mitologia romana ao invés da grega. Então acho que eu precisava desse tempo pra meio que absorver tudo que tinha acontecido na primeira pra passar pra outra, sabe? Então é isso, acho que esse momento foi certo e quero muito terminar de ler pelo menos esse primeiro livro aqui esse ano. Flores para Algernon, que é um livro que, enfim, tinha começado a ler também já. É um livro que a gente vai ter ali então o assunto sobre a doença mental, né? O personagem principal, que se eu não me engano ele se chama Charlie, se eu não estiver muito enganado, ele tem um problema com deficiência intelectual. E aí, enfim, ele não consegue escrever as coisas direito. No livro a gente vai ter muito um processo dele se tornando uma pessoa mais inteligente, porque alguns médicos de uma faculdade vão acabar fazendo alguns testes com ele. E aí a gente vai ter então esses progressos e uns relatórios dele explicando, ele mesmo escrevendo como tá sendo a evolução dele, como tá sendo pra ele tá passando por esses testes. E ele é uma pessoa muito, 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 muito ingênua, assim. Então ele acredita muito nas pessoas. Ele acredita quando as pessoas estão rindo dele, tipo, não estão rindo da cara dele, mas sim rindo com ele. Ou achando ele engraçado e tal. E as pessoas sendo maldosas com ele, mas ele não percebe isso, sabe? Então é algo assim que tipo te deixa muito triste lendo o livro. Algo interessante é que o livro, ele começa tipo com algumas palavras escritas erradas, porque é o Charlie que tá escrevendo. E aí a gente consegue ver isso, tipo, a forma que ele escreve errado algumas coisas. E aí conforme o livro vai passando, tipo, você vê que a escrita vai mudando e ele vai ficando certinho, sabe? Porque ele tá evoluindo nesses testes. Então é um livro que eu gostaria muito, assim, de terminar de ler. Gosto muito de livros que tratem sobre esses assuntos. E é isso. O próximo aqui, ele se chama Proibido. É um livro de romance, ele é um pouco antigo, é de uma editora que eu acho que não existe mais, inclusive, não lembro que editora que é. Mas enfim, ele é um livro que eu falo que eu tô lendo ele pra falar mal depois, porque eu sei que ele é um livro meio problemático, assim. Ele é um romance, só que creio eu que seja um romance entre os dois irmãos, tudo bom. E assim, eu cheguei a 10% dele. E tinha coisas que estavam me incomodando muito já. Algumas partes assim, meio que o personagem principal, o menino meio agressivo, ou a forma como ele descreve a irmã dele em um determinado momento que ele tá olhando pra ela assim, ele vai falar como que ela tá, e a forma que ele descreve ela, a forma que ele fala sobre ela me incomodou muito. É muito estranho mesmo. E, enfim, eu vou tentar me forçar a terminar esse livro, ou ler pelo menos um pouco mais, pra ver qual é da história. Esse livro tem uma nota boa e, tipo assim, eu fico... Qual o problema de vocês? A nota dele é alta no Scooby. E, enfim, vou ler esse livro pra falar mal depois. O próximo que eu peguei é o Ponte para Terabithia. Ele é um livro do meu filme favorito de toda a vida. Eu sou apaixonado pelo filme Ponte para Terabithia. Eu tenho DVD e, assim, ó... Não tem um filme que substitua ali. E aí depois eu acabei descobrindo que tinha o livro e eu tinha interesse de ler, só que eu não tinha pego o livro ainda. E aí eu comecei a ler. E assim, eu tô muito feliz. É muito bom, assim, eu tipo, tô gostando da escrita da autora. Tô gostando de relembrar a história.
E assim, eu sempre choro vendo o filme. Aí eu tô imaginando lendo, porque com certeza tem alguns detalhes a mais. Aí eu quero ver um pouco mais dessa relação. Enfim, tá sendo muito legal, assim, e eu quero muito terminar o livro e falar com vocês sobre ele também. E aí eu vou rever o filme, enfim, fazer um paralelo. Então é isso, gente, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Esses são os 8 livros que eu quero terminar de ler até o final do ano, ou pelo menos tentar, ou pelo menos avançar na leitura deles. Espero que dê certo, vai dar tudo certo, orem. Então se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, ele vai ajudar muito. Se inscreve no canal se você ainda não conhecia, se você é novo por aqui. Me diz o que você achou. Vários vídeos aqui que eu vou estar postando. Comenta pra mim quais os livros que vocês querem terminar de ler até o final do ano. A gente pode trocar uma ideia sobre eles. Acho que é isso. Eu tô tendo algumas ideias de conteúdo novo que eu quero trazer pra cá. Espero que vocês gostem, tô planejando tudo. Enfim, acho que é isso. O vídeo já tá grande. Até o próximo, então. Tchau.